Muito bem, o repórter MT recebe aqui em seu estúdio o vereador por Cuiabá, Paulo Araújo, que hoje está no PSD, mas que está migrando para o Partido Progressista, o PP. O vereador vem aqui falar sobre sua atuação na Câmara Municipal e também alguns pontos mais polêmicos que a gente quer abordar ao longo dessa entrevista. Vereador, bem-vindo aqui ao repórter MT. A primeira pergunta é essa: o senhor está mudando de partido, não é? Quanto tempo? O senhor que assumiu, foi para registro, né, no lugar do ex-vereador João Emanuel, que teve mandato cassado, há quase 2 anos. Em abril se completarão 2 anos que o João Emanuel foi cassado, que o senhor assumiu o posto dele. Por que essa mudança do PSD, que hoje tem como presidente o vice-governador Carlos Fávaro, pelo Partido Progressista, o PP, que tem como presidente o deputado Ezequiel Fonseca? Pois bem, ano passado nós tivemos uma instabilidade política no PSD, diante de uma possibilidade iminente de abertura da janela partidária, né, que foi inclusive publicada, tendo como base março deste ano, 6 meses antes das eleições, naquele cenário onde eventualmente nós tínhamos um conflito partidário, né? Nós tínhamos aí o ex-deputado Iva, o presidente era o Chico Daltro, depois se cogitou a possibilidade do Roberto Dorner assumir e por fim o vice-governador Fávaro. E foi diante dessa situação, vislumbrando uma possibilidade, uma viabilidade de construir um grupo, que eu retornei ao PP. Eu era afiliado ao PP, fui ao PSD. O senhor retornou ou está retornando? Não assinou a ficha ainda? Não assinei a ficha. Estávamos aguardando justamente a publicação, né? Então publicou-se outra janela, né, aquela publicada pelo Congresso Nacional, que estipula aí a data inicial de 18 de fevereiro a 18 de março, para que os parlamentares, principalmente os parlamentares de mandato, né, essa janela ela trata especificamente também daqueles mandatários, dos deputados federais e senadores, né, para que a gente possa fazer essa mudança com a segurança jurídica. Tendo visto que a gente já vinha trabalhando a construção de um grupo focado nas eleições proporcionais, o PP priorizou aí a chapa de vereadores. Nós conseguimos aí reunir um quantitativo muito bom de pré-candidatos. Nós trabalhamos aí tecnicamente e logicamente fazendo contas, né, com a possibilidade real de nós elegermos 3 vereadores na capital. O PP eleger 3 vereadores na capital. Na eleição passada, com 27 mil votos, né, o coeficiente eleitoral fez o 3º vereador, né. Nós temos aí 13 pré-candidatos que estão hoje no PP, que já disputaram as eleições na eleição passada, né? Então já tem uma certa experiência, e nós temos aí facilmente aí os 37 pré-candidatos que a legislação eleitoral exige no caso de uma disputa chapa pura, né? Então o PP se propõe... Então, na proporcional, o PP está inserido aí numa quádrupla aliança, né? Junto com o PSC, junto com Democratas e junto com, são 4 partidos: PP, PSC, Democratas e DEM. DEM, PSD, PP, PSC. Aí, exatamente. E o PSD. E na proporcional não haverá, então, essa aliança não será mantida para proporcional, será chapa pura mesmo, isso já foi definido. Já foi definido. O PP, ele tem um diferencial muito grande para essas eleições, né? Primeiro que nós não temos caciques no partido, né? Então, Já teve. Hoje nós não temos cacique, né? Então, assim, as decisões, diferentemente em outras situações que eventualmente, inclusive, eu participei, as decisões, elas inclusive não são pela maioria, são consensuadas. Então, os debates, principalmente com relação à formação de chapa, elas são de forma consensuada. A partir do momento que você envolve principalmente os pré-candidatos nas tomadas de decisões, você termina fazendo com que ele seja responsável, inclusive, pelo resultado do partido, porque ele ajuda a construir. E nessa construção, ouvindo logicamente todo mundo, você termina tendo uma participação e uma dedicação muito maior do candidato, que ajudou a construir o partido. Então, todos os convites de filiações no partido hoje, na condição de pré-candidato, obrigatoriamente ele tem que ser consensuado com os pré-candidatos que ali estão.
Então eu me lembro, bem recentemente, quando a gente recebeu o convite do deputado federal Ezequiel, o partido tinha 3 pré-candidatos. E nós fomos fazendo essa construção juntamente com os pré-candidatos e pregando um certo nivelamento. Então ali não vem candidato que eventualmente os próprios candidatos não têm uma certa aceitação. Então se criou um certo nivelamento e essa disputa, logicamente, quando todo mundo acha que vai ganhar todo mundo termina rendendo mais. Quando a gente fala do terceiro, da possibilidade de terceira vaga, a gente não está falando aqui simplesmente... Está sonhando, não? Sonhando, não. Matematicamente, eu posso dizer que o partido hoje ele vai ter uma variação aí. É muito difícil você fazer esses acertos, né? Mas logicamente que a gente trabalha a média, os resultados anteriores. Então, assim, hoje o PP ele oscila numa margem de votos aí. Porque tem gente experiente também, né? 24 mil votos a 29, 30 mil votos. Então, tem gente experiente que já disputou, inclusive, a eleição, que já foi vereador. Nós temos 13 pré-candidatos que já disputaram as eleições passadas. Aquele ex-vereador, o Luiz Poção, também vai estar entrando no PP também, né? Luiz Poção foi vereador por 2 mandatos. Também está entrando no PP? Está entrando no PP. O vereador Arnaldo Penha. Então nós temos outros colegas que foram candidatos. Então vai ser uma chapa relativamente forte em comparação direta. Aldo Dalto foi candidato junto comigo, inclusive assumiu, né? Eu fiz um revezamento aí com os colegas Aldo Dalto e o colega Ricardo Klein. O Aldo Dalto teve, se não me engano, 2.100 votos. O colega Ricardo Klein, 1.900 votos. Qual vai ser o coeficiente eleitoral para 2016, a média? Para eleger? A primeira vaga, eu vou tomar como base as eleições passadas, né? Com 13 mil votos fez-se um vereador, com 17 mil votos fez o segundo vereador, com 27 mil votos fez o terceiro vereador. Então a matemática é mais ou menos assim. O primeiro é muito difícil você fazer, que você precisa de 13 mil votos. Mas para você fazer o segundo... É mais fácil. É mais fácil. Para fazer o terceiro é um pouco mais difícil. Mas para você fazer o quarto é mais fácil. Então elegeu-se 13 mil a primeira, 17 mil a segunda, 27 mil o terceiro e com 32 mil você fez o quarto vereador. Vereador, eu vou lhe questionar, o senhor tem uma atuação, pelo menos o que o credenciou para se candidatar e obter o número de votos que teve, que o condicionou como suplente e agora como vereador, foi a sua atuação nos bastidores com relação à saúde, não é? Atuação mais profícua, mais presente, não é? E eu quero a sua opinião aqui sobre essa política que está sendo implementada aqui em Cuiabá pelo prefeito Mauro Mendes nesse setor, considerando aí o Hospital São Benedito, que foi inaugurado, que nem era promessa do prefeito, e o Hospital de Pronto-Socorro Municipal, que era promessa do prefeito, que está sendo construído em Cuiabá. Esses dois componentes e os demais componentes da saúde, como que o senhor avalia a saúde no município de Cuiabá hoje e a gestão do Mauro Mendes em relação a esse setor? Não dá para se discutir saúde pública de forma isolada, né? Pegar Cuiabá e fazer uma avaliação técnica dos indicadores de saúde pública em Cuiabá. Então é preciso a gente avaliar rapidamente a política estadual que foi implantada nesses últimos anos, né? Para entender o reflexo aqui em Cuiabá. Hoje os nossos indicadores a nível de estado eles não são bons. Nós temos acompanhado, eu particularmente tenho avaliado o resultado dos hospitais regionais e dos hospitais do interior. Quando lá atrás o estado ele fez uma opção, e uma opção na minha avaliação, o ponto de partida da avaliação para o reflexo de hoje, quando o estado aportou volumosos recursos financeiros nos contratos hoje administrados pelas organizações sociais e desfinanciou literalmente os municípios. Os programas prioritários que nós tínhamos anteriormente, principalmente os programas que visavam a prevenção, podemos citar aí o programa Saúde da Família, onde o Estado ele tinha um financiamento. A partir do momento que o Estado ele fez a opção por manter esses volumes de recursos financeiros nesses hospitais que são administrados por organizações sociais,
ele rapidamente desfinanciou praticamente todos os programas que vinham financiando a saúde básica nos municípios. Desfinanciou, inclusive, os municípios que tinham unidades hospitalares sob sua gestão. Então, o resultado foi um fracasso. Logicamente, diante dessa situação, Cuiabá ele terminou absorvendo boa parte desses pacientes que eventualmente... Essa demanda que deixou de ser atendida no interior, diante da desestruturação que fora feita em anos anteriores. Agora, é lógico que a construção de uma unidade hospitalar, um pronto-socorro, ela é bem-vinda. Nós temos uma estrutura hospitalar antiga, que foi construída, se não me engano, em 1980, muito antiga, né, que merece, logicamente, uma estrutura nova, mas não deve ser os investimentos prioritários na minha avaliação. Nós temos outros indicadores em Cuiabá que devem ser priorizados. Nós temos uma cobertura do Programa de Saúde da Família de 38%, que é o principal programa de prevenção da saúde pública brasileira, né? E nós precisamos, logicamente, fazer um investimento maior na prevenção. Nós temos que cuidar do paciente, né, para que ele não venha ficar doente. Até porque o custo do paciente em ambiente hospitalar é infinitamente maior do que você tratar... Prevenir. Exatamente, é prevenção. Então, a prevenção na saúde pública, você não precisa ser nenhum técnico muito experiente do setor para entender que os investimentos prioritários devem ser na saúde básica, né? E a esse exemplo, o reflexo negativo praticamente em todos os municípios. Então, a tarefa aí do governador Pedro Táxi é uma tarefa árdua de reconstruir o sistema público de saúde. Para reconstruir tem que rever a questão das OSS, né? Porque elas, em alguns municípios ou regiões, funcionam, em outros não. Aliás, na maioria, pelo menos pelos levantamentos técnicos feitos, não funcionam. Lá no Nortão, por exemplo, não funcionam. Floresta, Políria, Sorriso. Eu não vou nem entrar na questão em si das organizações sociais, porque assim, qual é a nossa crítica? A partir do momento que você, de uma margem de 160, se não me engano, 167 unidades hospitalares espalhadas pelo estado de Mato Grosso, você prioriza 7 unidades que em tese são administradas por organizações sociais através do estado, você simplesmente esqueceu... Ou deixou de considerar? Esqueceu, né, literalmente, aquelas unidades hospitalares que prestam serviço ao sistema público de saúde. Mas essa é de autonomia e gestão dos municípios. A grande maioria, com exceção dessas que estão administradas pelo Estado, são unidades que estão sob gestão dos municípios. Então, quando você foi lá, de um orçamento de 1 bilhão e 200 milhões de reais, você pega e aporta 450 milhões de reais e desfinancia os programas que anteriormente financiavam a saúde pública nos municípios, que eu estou falando de financiamento do programa principal, que é o Saúde da Família, mas o governo do estado financiava a saúde bucal, financiava os centros de reabilitação, financiava os CAPs, o Centro de Atendimento Psicossocial. Então tinha uma infinidade de programas que financiavam a saúde pública no município. Quando fez a opção de manter esses contratos com essas organizações sociais, o governo ele foi obrigado a fazer remanejamentos volumosos de recursos financeiros, desfinanciou tudo aquilo que eventualmente vinha sendo criado e sucateou literalmente a saúde pública nos municípios. O reflexo não é só em Cuiabá, o reflexo foi em todos os municípios que eventualmente tinham essa situação. Logicamente que recai sobre o governo do estado hoje a condução dessa política estadual. O que é que nós precisamos fazer para reverter esse quadro? E Cuiabá está inserido nessa situação, porque não adianta você fazer, inclusive, fazer uma excelente gestão em Cuiabá, podemos dizer assim, se você eventualmente não cuidar de todos os municípios. Então fica a cargo do governo do estado reconstruir essa política estadual. E o compromisso do governo municipal de continuar investindo de forma prioritária na atenção básica. Muito bem, esse é o vereador Paulo Araújo, vereador do PSD aqui no Repórter MT.